O Brasil atingiu a menor marca de mortes por Covid-19 em 6 meses. Dados do Ministério da Saúde apontam que foram registradas 963 mortes ontem. Nesta semana, o Ministério da Saúde apresentou novos protocolos de imunização que incluem grávidas e adolescentes. A gente vai discutir esse assunto com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Secretário, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez à CNN. Bom dia Daniel, bom dia Muriel, bom dia a todos que nos acompanham. Secretário, a gente está acompanhando essa melhora nos índices, nos indicadores do Ministério da Saúde relacionados à Covid-19, mas a gente tem um avanço também da variante Delta aqui no país. Como que o Ministério da Saúde está olhando para essa variante? Qual o potencial dela de atrapalhar esse otimismo? Perfeito, Daniel. O que a gente observa hoje, de fato, é uma queda no número de óbitos e uma queda no número de casos. No entanto, a variante Delta é uma variante de preocupação da OMS e a gente observa com muita cautela. Então, o que a gente recomenda para a população em função do risco da transmissibilidade comunitária da variante Delta é que continuem utilizando as medidas não farmacológicas, então a utilização das máscaras, distanciamento físico sempre que possível, higienização constante das mãos e sempre preferência em ambientes arejados. E, claro, a vacinação. Então, a vacinação, de fato, é a principal arma ao combate à pandemia. Então, se chegou a sua vez, a recomendação do Ministério é que procure o posto para vacinação e não se esqueçam de tomar a segunda dose. Então, a gente observa com muita cautela a variante Delta e incentiva que as pessoas se imunizem, porque ainda que a gente tenha uma leve tendência de alta no número de casos por conta da maior transmissibilidade dessa variante, se as pessoas estiverem imunizadas, a gente poderá a diminuir a pressão na infraestrutura hospitalar. Então, as pessoas eventualmente podem se contaminar, mas será uma contaminação mais leve caso estejam vacinadas. Secretário, a gente conversou aqui com você por volta de abril, logo quando o senhor assumiu a pasta, quando assumiu esse cargo na pasta do Ministério da Saúde, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que mudou de lá para cá, quando você assumiu então esse cargo como número 2 da pasta do Ministério da Saúde. O que mudou? Teve alguma evolução em termos de logística? Perfeito, Muriel. Eu assumi a pasta no início de abril, a gente está agora em julho, então vou completar aí 4 meses à frente do Ministério. Em abril a gente via um cenário com uma não muita clareza com relação ao cumprimento do cronograma de entrega de vacinas. Hoje a gente já tem uma clareza um pouco maior. A gente tinha um cenário de 4 mil óbitos por dia, chegamos a bater quase 100 mil casos em um único dia e hoje a gente vê um cenário um pouco mais controlado. A gente verifica uma média móvel de óbitos caindo, algo próximo de 1.000 óbitos dias, média móvel, e casos, a quantidade de casos também diminuindo, mas, como a gente comentou ainda há pouco, com uma atenção por conta da variante Delta. E hoje há um cenário um pouco mais claro com relação ao cumprimento do cronograma das vacinas, né? Então, abril, a gente não tinha muita clareza com relação à entrega por parte dos laboratórios. Hoje a gente já consegue fazer uma previsão, já consegue fazer um planejamento um pouco mais claro com relação à entrega dessas vacinas. Então, junho, a gente teve algo próximo de 40 milhões de doses. Julho, a gente fecha o mês com uma entrega superior a 40 milhões de doses e a expectativa para agosto é receber algo da ordem de 60, 63 milhões de doses, com a expectativa, inclusive, caso a gente consiga finalizar o contrato com o Butantan numa entrega antecipada, como o laboratório tem tentado, a gente pode bater a marca de quase 80 milhões de doses entregues em agosto. Então, hoje a expectativa é essa e um cenário um pouco mais claro com relação ao cumprimento da entrega das vacinas. Secretário, a imunização de adolescentes com e sem comorbidades deve começar ainda neste ano? Sim, foi um assunto que foi discutido com o CONAS e CONASEMS. Nessa semana, o Ministério, junto com as duas entidades, o Conselho de Secretários Estaduais e o Conselho de Secretários Municipais, soltou uma nota tratando desse assunto. Então, a expectativa é, uma vez finalizada a distribuição de doses suficientes para imunizar todos os brasileiros adultos acima de 18 anos, a expectativa é que sim, se libere a vacinação dos adolescentes, com preferência para os adolescentes com comorbidade. Isso foi o que foi pactuado nessa semana e divulgado por meio de uma nota conjunta do Ministério e essas duas entidades.
Secretário, como que o Ministério da Saúde vê essas flexibilizações anunciadas, por exemplo, por São Paulo e pelo Rio de Janeiro? Bom, a recomendação do Ministério e dos conselhos, como consta nessa mesma nota que fala sobre a imunização dos adolescentes, é que se siga o PNI. Então, o PNI ele é construído não exclusivamente pelo Ministério da Saúde, mas pactuado com o Conselho de Secretários Estaduais e Conselho de Secretários de Saúde Municipais. E a expectativa é que, com o cumprimento do PNI, você consiga imunizar a população de uma forma mais racional, de uma forma mais otimizada, de tal sorte que a gente consiga diminuir a quantidade de casos, diminuir a transmissibilidade e diminuir a pressão sobre a infraestrutura hospitalar. Então, a recomendação do Ministério da Saúde é que se siga fielmente o que está estabelecido no Programa Nacional de Imunização. Secretário, a gente tem acompanhado que várias cidades, várias capitais do país, inclusive capitais, grandes cidades, não recebem com regularidade essas doses de vacina que chegam ao país. A distribuição foi prejudicada em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador está com a primeira dose suspensa. Nessa reunião que o Ministério da Saúde teve com o CONAS e o CONASENS, o Carlos Lula, que é o presidente, né, do CONAS, disse aqui para a CNN que o ideal prometido por vocês foi de que haveria uma entrega de 2 vezes por semana destas doses. Isso vai ser cumprido? Já está sendo cumprido? Sim, já está sendo cumprido. De fato, a gente observa um ritmo acelerado de vacinação nos municípios e isso faz com que a gente tenha feito um esforço e um ajuste em termos de distribuição aqui das vacinas em conjunto com a Anvisa, para que a gente possa fazer 2 entregas semanais. Então, foi feita uma entrega essa semana e agora hoje estão sendo também entregues mais de 6 milhões de doses a todos os municípios. É importante esclarecer, Daniel, nesse momento, que o Ministério envida todos os esforços e não deixa doses paradas no nosso centro de distribuição. Existe todo um processo que tem que ser cumprido a partir da chegada das vacinas. Então, quando a vacina chega no centro de distribuição, existe um fluxo que tem que ser cumprido para que a gente garanta que aquela vacina tenha qualidade. Então, quando a vacina vem do exterior e, eventualmente, vem faltando algum dado, a gente precisa solicitar um relatório ao fabricante. Com a posse desse relatório, a gente protocola isso na Anvisa, a Anvisa avalia, libera e depois vai para o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde, para a liberação das vacinas, para que a gente ateste que as vacinas têm qualidade e que possam ser distribuídas para toda a população. Então, eventualmente, quando a vacina chega, a gente precisa ainda fazer um fluxo para a liberação dessas vacinas. Acho que é importante esclarecer isso para a população e o Ministério tem feito, sim, todo o esforço e as doses não ficam paradas no centro de distribuição. À medida que a gente tem as liberações por parte dos órgãos de controle que garantem a qualidade da vacina, essas vacinas, logo em sequência, são despachadas. Então, foi feito já uma entrega terça, quarta-feira dessa semana e hoje os municípios já estão recebendo também a segunda entrega dessa semana. A expectativa de fato, como coloca o presidente do CONAS, o secretário Carlos Lula, é que a gente tenha assim um ritmo de 2 entregas semanais. Isso já foi ajustado com os conselhos. A gente deve fechar uma pauta na segunda-feira agora com o que a gente já tem disponível no nosso centro de distribuição e a expectativa é que todas as segundas e todas as quintas a gente feche essas pautas para distribuição a estados e municípios para que tenha uma regularidade no recebimento dessas vacinas. Então, a tendência é de que não falte mais vacinas para os municípios. Perfeito. Esse é o esforço do Ministério de garantir essa regularidade na entrega para que a gente consiga suprir aí a necessidade das capitais, enfim, e de todos os municípios para a aplicação de doses na população brasileira. Secretário, a gente acompanhou o presidente Jair Bolsonaro solicitando ao ministro Marcelo Queiroga uma avaliação, um estudo sobre o fim do uso da máscara. Nesta semana, a gente viu também o Rio de Janeiro falando dessa possibilidade em novembro. Como que o Ministério está olhando para essa questão em meio a esses casos da variante Delta? De fato, o presidente solicitou ao Ministério um estudo para verificar quando a gente poderia liberar a população de utilização das máscaras e em que momento isso seria possível, em quais circunstâncias isso seria possível. O Ministério tem feito alguns estudos nesse sentido e tem observado algumas experiências internacionais e qual a configuração de algumas variáveis elas devem acontecer para que a gente possa sugerir a flexibilização
dessa medida da utilização das máscaras. Então, o ritmo da vacinação acho que é uma variável importante a ser considerada. Outra variável importante a ser considerada é a quantidade de casos que são confirmados. A outra variável importante é a lotação da infraestrutura hospitalar. Então, tudo isso está sendo estudado. É importante reforçar que há, sim, um estudo nesse sentido. Essas variáveis são consideradas e a gente verifica, a partir da literatura, a partir das experiências internacionais, quais são as configurações dessas variáveis que são importantes e que dão segurança para que a gente possa fazer essa sugestão de flexibilização dessas medidas não farmacológicas. Mas até lá, Daniel, é importante dizer que a recomendação do Ministério da Saúde é pela continuidade das medidas não farmacológicas. Então, utilização das máscaras, higienização das mãos, distanciamento físico e, sempre que possível, preferência em ambientes arejados, são as recomendações do Ministério da Saúde, até que a gente conclua esse estudo e tenha a segurança para poder sugerir à população a flexibilidade dessas medidas não farmacológicas. Secretário, o Plano Nacional de Imunização prevê que pelo menos 70% das pessoas sejam imunizadas aqui no Brasil contra a Covid-19. Especialistas estão apontando que por causa da variante Delta, talvez seja necessário imunizar 90%, entre 80% e 90% da população toda. O que vocês acham disso? Se é realmente uma realidade que existe aqui no Brasil, isso pode acontecer? O Plano Nacional de Imunização pode ser revisado nesse caso? Perfeito, Muriel. O Plano Nacional hoje prevê a imunização de todos os brasileiros adultos acima de 18 anos. Isso dá algo aproximado de 160 milhões de brasileiros. Se a gente imunizar esses 160 milhões de brasileiros, a gente tem algo próximo de 75% da população toda imunizada. Algumas pesquisas realizadas, a gente verifica que há, sim, uma grande vontade de todos os brasileiros de serem imunizados. Então, se a gente atingir essa meta de imunizar todos os brasileiros adultos, a gente vai estar muito próximo de um percentual de 70% a 75% da população brasileira toda imunizada. À medida que a gente avança na imunização dos adolescentes, a gente cresce sim nesse percentual. Então hoje a gente tem um imunizante já aprovado pela Anvisa para vacinar adolescentes de 12 a 18 anos. A expectativa é que ali entre setembro e outubro a gente já comece a vacinar essa população, uma vez que o acordado e pactuado na tripartite é que, quando finalizar a distribuição, ao menos de D1 para toda a população adulta, a gente comece a vacinar os adolescentes, de acordo com a recomendação do PNI. Então, sim, como a gente vai avançar nessa imunização, a gente vai ampliar o rol de percentual da população vacinada. Então, hoje, 18 mais, a gente se aproxima de 75% de toda a população brasileira. A expectativa é que, ampliando esse rol, a gente cresça nesse percentual. Secretário, há cerca de 2 meses, o ministro da Saúde prometeu testar cerca de 26 milhões de pessoas por mês com relação à Covid-19. Por que esse plano ainda não saiu do papel? Importante pergunta, Daniel. O programa de testagem ele é extremamente importante, em especial nesse cenário onde a gente observa a chegada da variante Delta no país. Então, testar a população nesse momento é extremamente relevante. Algumas questões operacionais fizeram com que a efetivação e a implantação do plano demorasse um pouquinho mais do que a gente gostaria. Então, algumas discussões operacionais tiveram que ser feitas, como a gente já tem a estratégia de testagem assistencial, que é a pessoa, se teve sintoma, vai e procura um posto de saúde, um laboratório e faz a testagem. E a gente já tem também a iniciativa do Ministério da Saúde para fazer os exames de soroprevalência. A ideia com o plano de testagem anunciada pelo ministro era startar uma terceira frente de testagem, que é uma busca ativa do inglês screening, para a gente poder buscar de fato aquelas pessoas que não apresentam sintomas ou estão pré-sintomáticas, para que a gente possa isolá-las e evitar então o contágio. E o teste adequado para essa estratégia do screening, da busca ativa, é o teste rápido de antígeno. Então a ideia é que a gente monte alguns centros e possa fazer esses testes em locais de circulação de pessoas.
Então, algumas questões operacionais tiveram que ser discutidas. Então, um exemplo, né? Você vai fazer o teste num local de grande circulação e o material biológico, a coleta dele, o que a gente precisa fazer? Quais são os próximos passos a seguir? Né? Então, se eventualmente uma pessoa testou positivo, como é que a gente faz para imprimir o resultado para essa pessoa e sugerir o isolamento dela? Então, tem todas essas recomendações operacionais e acabaram demorando um pouco mais do que a gente gostaria, mas a boa notícia é que o programa está pronto, a Fiocruz será a parceira do Ministério no desenvolvimento desses testes. A expectativa é que nessa semana agora, dia 2 e dia 3 de agosto, a gente tenha uma oficina onde a Fiocruz faça orientação a estados e municípios de como desenvolver esse teste, como realizar o teste. Em agosto, a gente já implementa essa estratégia nacional de testagem, para que nesse cenário onde a gente tem o surgimento da variante Delta, a gente possa isolar os casos positivos e determinar que os contactantes também façam testes. Porque tão importante como testar é orientar a população após o teste, caso o resultado seja positivo, o que fazer. Então, é importante dizer que a política de testagem ela não se restringe única e exclusivamente ao fornecimento de testes, né? Mas sim uma orientação a toda a população brasileira do que ser feito a partir de um resultado positivo num exame de teste rápido de antígeno. Secretário, quando de agosto, então, começa essa testagem em massa prometida pelo ministro há 2 meses? A depender do cronograma de entrega da Fiocruz. Então, como eu coloquei, o seminário de treinamento será realizado agora, nessa semana que entra, dia 2 e 3 de agosto, e aí, a depender da capacidade produtiva da Fiocruz, a gente já pode implementar esse cenário de testagem. Mas a expectativa é que isso seja, sim, na primeira quinzena de agosto. E é um plano de testagem que deve contemplar realmente a massa, toda a população. Como é que vai funcionar especificamente esse plano de testagem que deve acontecer, então, até agosto? Isso, a expectativa de produção da Fiocruz são 10 milhões de testes mês e com isso a gente pretende testar com a buscativa essa quantidade de pessoas, né? Como eu reforcei, Muriel, existem 3 estratégias de testagem, né? Então, uma que é assistencial, então se a pessoa ela tem sintoma, a orientação é que procure um médico e sim, faça um teste RT-PCR para que a gente possa verificar se a pessoa testou positivo ou não. Então, isso já vem acontecendo. O Brasil testa com essa estratégia algo próximo de 2, 3 milhões de pessoas mês. E existe uma outra iniciativa, que é a iniciativa da soroprevalência. Também é um programa desenvolvido por esse ministério, onde as pessoas, onde os técnicos fazem exames de sangue para verificar como é que está a imunização das pessoas. E aí sim, vem essa terceira frente da busca ativa, onde o cenário é buscar testar de 10 a 12 milhões de pessoas, a depender da quantidade de testes entregues pela Fiocruz, para que a gente possa avançar nos diagnósticos na população brasileira. Aí, secretário Rodrigo Cruz, do Ministério da Saúde, muito obrigado pela entrevista aqui à CNN neste sábado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Muriel. Então, bom dia a todos, bom sábado. E reforço as palavras iniciais. A orientação do Ministério da Saúde é pela continuidade das medidas não farmacológicas e incentivamos a todos que, caso tenha chegado a sua vez, que se vacine e se ainda não tomou a segunda dose e já chegou o seu prazo, a orientação é que procure o posto de saúde para completar o esquema de vacinação, porque a vacina é hoje a nossa principal arma no combate à pandemia. Bom dia a todos, bom sábado e bom final de semana.